Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula bônus deste sábado do curso de Teologia Veritas. Eu sou Glauter Rocha, pastor, conselheiro e professor de aconselhamento bíblico. Na verdade, eu atuo na parte de teologia prática do nosso seminário. Bem, eu hoje estou aqui para apresentar para vocês aconselhamento bíblico. E o meu objetivo aqui é informar a vocês, porque eu acredito que alguns de vocês nunca ouviram essa expressão. E outros, eu também acredito que tem um pouco mais de familiaridade. Mesmo assim, eu tenho certeza que você vai aprender alguns princípios muito interessantes. Bem, vamos lá. O que é aconselhamento bíblico? Você já deve ter percebido que as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, elas procuram alguém para conversar. Na sociedade, de uma maneira geral, existem dois grupos de profissionais que trabalham nessa área. São os psicanalistas e os psicólogos. Existe um terceiro, mas aí ele atua mais em casos onde já há uma certeza fisiológica do problema, que são os psiquiatras. Eles trabalham mais com remédios, ainda que conversem também com as pessoas. Existem também várias propostas alternativas de aconselhamento, que são ministradas por terapeutas. Então, dentro do universo da psicologia, você tem diferentes escolas. Você tem os junguianos, você tem os rogerianos, você tem psicologia no aspecto social. A verdade é que a gente deve, até quando se refere à psicologia, usar a expressão psicologias, porque são muitas escolas. E nós cristãos também temos uma maneira de lidar com essa questão que diz respeito ao aconselhamento, ao atendimento das pessoas, que se chama aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico. Porque nós cristãos, nós acreditamos que exista essa maneira de aconselhar e de tratar. Porque quando nós abrimos a palavra em Romanos 15, 14 e outros tantos textos, nós vamos encontrar uma expressão lá muito interessante que diz assim: aconselhai-vos uns aos outros. Em algumas versões, admoestai-vos uns aos outros. Essa expressão, ela traz a ideia para nós de que realmente é possível nós cristãos ajudarmos as pessoas, assim também como os psicanalistas, psicólogos e psiquiatras também estão aí para ajudar as pessoas. Mas qual seria a diferença essencial entre a nossa proposta e destes profissionais? É que no aconselhamento bíblico nós partimos, você já deve ter percebido, até pela expressão da Bíblia, e a Bíblia, para nós cristãos, revela o quê? Revela a mente de Deus. A mente de Deus. Como assim, pastor Glauter? A Bíblia revela a mente de Deus? Quando você lê a Bíblia, esses 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, o que eles estão revelando para nós? Deus e a sua vontade. Então, quando eu me aproximo dos textos do Antigo e do Novo Testamento, vocês têm acesso a isso. O pastor Michel deu 4 aulas para você, e ele falou nessas 4 aulas sobre a centralidade da revelação de Deus. E você que quer conhecer a Bíblia mais e mais, você que é mulher, que atua na igreja dando aula para criança, você que é uma pregadora
em culto nos lares ou mesmo na comunidade, você que é um evangelista, você que ajuda num pequeno grupo, você vai perceber que é muito importante você conhecer a Bíblia. E você já pode ver com as aulas do pastor Michel, e hoje você vai ter acesso, como é importante você conhecer matérias como interpretação bíblica, saber a diferença entre evangelho e lei, como é importante você saber os pilares da teologia sistemática. Inclusive nós, quando pensamos no curso Veritas, uma das razões é porque um bom conselheiro bíblico é alguém que conhece a Bíblia. E como é que você vai conhecer a Bíblia se ninguém te ensinar? Então, o curso Veritas, nós procuramos juntar um time de especialistas para você estudar com pessoas que têm familiaridade com aquele assunto. Por isso que o aprendizado no curso Veritas ele é acelerado. Eu chego a dizer que é 10 vezes mais rápido. Aquilo que alguns aprendem em anos, você acaba aprendendo em semanas. Mas preste atenção, por que eu estou reforçando essa ideia? Porque em Romanos capítulo 15, verso 14, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte sobre aquelas pessoas que vão aconselhar, que além deles possuírem bondade, e cá entre nós aqui, nós cristãos que fomos alvos da graça de Deus, nós experimentamos a bondade e o amor do Senhor. Então, uma pessoa transformada, ela é uma pessoa que começa a dar sinais de bondade. E o cristianismo, quando a gente diz que ama a Deus, a gente ama o próximo. Então, ser bom, segundo as Escrituras, é refletir o caráter de Deus, com a maneira como você trata os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que você acabou de conhecer. Então, Paulo está dizendo, vocês que são pessoas cheias de bondade e foram devidamente instruídos, é aqui que entra uma questão interessante, porque quem deve aconselhar? Biblicamente falando, aconselhar é uma tarefa só do pastor? Prioritariamente, nós acreditamos que o pastor, as pastoras, os presbíteros, eles devem aconselhar, prioritariamente. Mas, biblicamente, todo cristão deve aconselhar. E todo cristão precisa aprender princípios para que ele aconselhe melhor. E onde estão esses princípios? Na Bíblia. Então, quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você tem familiaridade com a Bíblia, você tem mais condição de ajudar o próximo. Então, se você é uma pessoa que quer muito ajudar o próximo, você deve se preocupar em conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia revela um Deus que nos ensina como ajudar. Então, no curso Veritas, nós nos preocupamos muito em colocar disciplinas, por exemplo, tem uma disciplina lá chamada Verdades Essenciais da Fé Cristã. Eu dou essa disciplina também, além da disciplina de aconselhamento. Lá você tem mais de 6 horas de conteúdo de aconselhamento. Mas essa disciplina Verdades Essenciais da Fé Cristã, ela é muito interessante, por quê? Porque eu percebi que quando a gente vai aconselhar, se eu conheço Deus e a sua vontade, quando a pessoa traz uma questão para mim, seja ela qual for, eu vejo que a maior necessidade dessa pessoa é ajustar a vida dela à vontade de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16 ali, 17, ele vai dizer que a Escritura é inspirada e ela é útil. Dentre as coisas para as quais a Escritura é útil, uma delas é a correção. Então olha que coisa maravilhosa. Você vai conhecer a palavra e você que já é uma pessoa que tem abençoado, vai abençoar ainda mais. Esse é um dos objetivos primários do nosso curso de Teologia Veritas. Agora preste atenção.
O que eu procurei fazer, que eu acredito que vai ajudar muito vocês nessa questão do aconselhamento. Eu quero que você considere aqui 4 princípios que eu preparei aqui para que você, na hora que for fazer um aconselhamento, você pense não só em organizar a sua mente, como ajudar o outro que você está abençoando, que ele perceba os passos que ele tem que dar. Você sabe que o que ajuda muito a gente é ter uma metodologia. Você sabe o que significa a palavra método? A palavra método é a palavra caminho. Quando você tem um método, você tem um caminho que vai te facilitar. Nós, quando pensamos um curso para ajudar as pessoas a conhecerem a Bíblia, a conhecer mais Deus e a sua vontade, nós pensamos num caminho. Por exemplo, um dos nossos professores se chama Pedro. Ele está preparando um material maravilhoso, vai ser colocado agora, nesta semana, que a nossa plataforma é dinâmica. Você vai chegar lá, já vai encontrar mais de 15 horas de conteúdo e toda semana, todo mês tem novas disciplinas, novos conteúdos chegando e você tem acesso a tudo pelo computador. O nosso curso tem esse diferencial, né? Imagina você num curso presencial, tem aquela coisa, olha, vai chegar um professor novo, mas ele vai dar aula que dia? Porque todos os dias já tem professor. Ah não, ele só vai dar aula no semestre que vem. No curso Veritas não, o professor já chega, ele já vai entrando a disciplina, por isso que você tem lá um vasto conteúdo que você vai fazendo no seu tempo, vai fazendo no conforto da sua casa, vai fazendo da maneira que você tem condição, porque imagina aí, uma mulher teve a correria do dia a dia, um homem, e à noite ele pode dar uma descansada, ligar o celular e assistir uma aula e ser edificado ali, que coisa maravilhosa. Por isso que nós criamos um método. Para aconselhamento eu fiz a mesma coisa, eu percebi que no aconselhamento bíblico existem 4 princípios que não podem ser esquecidos. Vamos lá. Aqui eu estou botando a letra O. Por quê? Qual é o primeiro princípio do conselheiro bíblico? Ele tem que aprender a ouvir. Agora eu quero te contar uma coisa. Quando a gente diz que uma pessoa tem que aprender a ouvir, você pode achar que a pessoa tem que aprender a ouvir a outra pessoa. Na verdade, o conselheiro bíblico, ele não começa aprendendo a ouvir o outro. Ele primeiro vai aprender a ouvir Deus. Depois, ele vai aprender a ouvir o outro. Por que, pastor Glauco, eu tenho que aprender a ouvir Deus primeiro? Porque a Bíblia vai me ensinar sobre o outro. Quem criou o outro? Foi Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 1, verso 26 de Gênesis. Ninguém conhece mais o ser humano do que o seu Criador. E aí o conselheiro bíblico, ele tem uma vantagem sobre os demais que querem ajudar as pessoas. Ele já recebe, antes mesmo de que a pessoa abra os lábios, ele já sabe quem é aquela pessoa, ela foi criada com que propósito, qual é o maior problema dela, e aqui eu já entro no segundo princípio. Se eu primeiro tenho que ouvir Deus e o próximo, no segundo eu tenho a letra D, que fala para mim de diagnóstico. Eu chamo isso aqui de diagnóstico raiz. O que é um diagnóstico raiz? Nós cristãos sabemos qual é o principal problema do ser humano. Ainda que todos os problemas sejam terríveis, abuso,
violência, traição, perda de entes queridos, todos esses problemas nos atingem. Mas o maior problema do ser humano é o pecado original. Pastor Michel falou sobre ele com vocês. O pecado original. Aquilo que Adão e Eva não se preocuparam e produziu essa humanidade como nós vemos hoje. Esse é o maior problema da humanidade, porque o pecado trouxe para o coração do homem uma rebeldia para com Deus. Nós já chegamos nesse mundo de mal com Deus. E a Bíblia explica isso. Quando você tem, por exemplo, o pastor Rômulo Barcelos é professor do curso de Introdução à Teologia Sistemática. Você vai ficar encantado. Ele pegou todos os principais assuntos da teologia sistemática que o pastor Michel falou no primeiro dia de aula, como é importante. O Rômulo, ele pegou cada um desses pontos e explicou. Um deles é o pecado original. Quando ele fala da queda, Deus criou o homem perfeito, colocou o homem no jardim do Éden com a mulher e disse para ele que ele só deveria guardar o coração dele de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque quando o ser humano ele come ou comeu desta árvore, ele disse para Deus: eu não quero mais que o Senhor diga para mim o que é bom, o que é mal. Eu vou decidir. É aí que surge a autonomia. Auto-eu-nomia lei. Eu serei a minha própria lei. É isso que você vai estudar quando você estuda teologia. E vai entender por que esse aqui é o principal problema do homem. Você acha que Jesus veio aqui só porque nós tínhamos dificuldades morais de fazer o que é certo? Não. O homem está profundamente perdido. E é isso que você precisa aprender. Isso vai melhorar a sua pregação. Você, mulher, vai dar uma aula bem melhor para as crianças. Vocês que são líderes de adolescente, vocês vão poder ajudá-los grandemente. Então, quando você é um conselheiro bíblico, primeiro você ouve, começa ouvindo Deus, depois ouve o próximo. Segundo, você faz o diagnóstico raiz. E aqui eu vou botar a letra I. Eu chamo isso aqui identificar os ídolos do coração. É o terceiro princípio que o conselheiro precisa observar. Ele precisa, quando está aconselhando alguém, identificar os ídolos do coração. Pastor Glauto, o que é isso? Ídolos do coração. Vamos lá. Uma pessoa que você está aconselhando, ela diz assim: o meu maior problema é que eu sou uma pessoa triste. E eu estou aqui porque a tristeza está me consumindo e eu não estou mais aguentando viver assim. Apresenta para você várias coisas, problemas de tristeza, né? Você começa a conversar com essa pessoa e percebe, enquanto conversa, o que ela mais ama. E a partir do momento que você observa o que ela mais ama, e como é que a gente faz isso? Eu mostro lá no curso. É olhando para o comportamento, para a linguagem dela. Você sabe que quando uma pessoa ama muito uma coisa, ela fala demais sobre aquilo. E o que a Bíblia diz sobre as nossas palavras? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o que a gente vê do lado de fora é o que governa do lado de dentro. Então o que é a identificação de ídolos? É você perceber o que governa a pessoa. Quando eu estudo esse assunto, eu sempre sou levado a lembrar de quem? De Raquel. Lembra aquelas duas irmãs? Lia, que tinha os olhos bonitos, e Raquel, que segundo a Bíblia era uma beldade. E Jacó se apaixona por Raquel. O pai arma um esquema ali, o pai das duas, Labão, que de uma certa forma é o professor de Jacó, mas isso seria uma outra análise. E você vai ver ali uma coisa curiosa. Raquel tem uma expressão que ela usa,
que ela diz o seguinte: dá-me filhos, senão eu morro. Quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente vai perceber que o coração dessa mulher, ela tinha ali um desejo que, ainda que o desejo, preste atenção, ter filhos é idolatria? Não. Mas por que ela queria ter? Porque ela sentiu que o marido estava mais afeiçoado por causa da irmã, não na cabeça dela, ele vai gostar mais dela, porque ela está dando filhos a ele. No entanto, olha que coisa curiosa, Raquel, com essa declaração, ela mostrou qual era o problema do seu coração. E quando você vai analisar Lia também mostra que ela estava usando os filhos para tentar agradar o marido, para tê-lo. Ou seja, as duas precisavam de aconselhamento bíblico. Raquel não poderia desejar filhos com aquela motivação, e Lia não poderia usar os filhos. As duas estão sendo idólatras. Então, identificar os ídolos do coração. E por último, eu colocaria aqui aplicar. A palavra aplicar o quê? O Evangelho. Ontem Michel deu uma aula sobre identificar Cristo no Antigo Testamento. Ele também havia falado sobre lei e Evangelho. Como isso é importante? Porque a Bíblia diz que nós somos transformados pelo poder de Deus mediante o Evangelho. É o Evangelho que nos transforma, é o Evangelho que nos muda. Então, como é que a gente pode destronar os ídolos do coração? Com o poder do Evangelho. Nós nos preocupamos muito no curso Veritas de Teologia em mostrar para vocês a importância e a centralidade do Evangelho. Porque só o Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós temos o grande problema do ser humano. Qual é o grande problema do ser humano? É que ele quer mudar os frutos sem mudar o local onde está plantado. Como assim, pastor Glauter? Preste atenção. Você tem uma macieira dando problemas ali. A maçã está nascendo podre. Não adianta você tirar a maçã e colocar uma foto de uma maçã perfeita. Não adianta. Vão nascer outras com o mesmo problema. Ou tem um problema na raiz, ou tem um problema no solo, que precisa de uma modificação. Por que a gente enfatiza o Evangelho? Se não mudar as crenças, a vida não vai mudar. Então, isso é muito interessante, porque você vê cada vez mais a necessidade de um conhecimento do que é o Evangelho. Eu tenho certeza que se você assistiu às aulas aí anteriores do Michel, você viu que o Evangelho é Jesus. O Evangelho é algo que você tem que crer, não é algo que você tem que fazer. Então isso é muito importante para nós. Bem, queridos irmãos, eu espero que esses princípios aqui já mostrem um pouco daquilo que aguarda você. Você como eu já deve ter ido ao mercado, e aí tem uma moça lá muito bem vestida, um rapaz, e aí tem uma provinha lá de queijo ou uma linguicinha. Você prova e você fala, nossa, que delícia. Gente, é tão bom quando eles oferecem a gente o produto, porque às vezes a gente vai comprar um produto grande e a gente fala assim, poxa, se a gente não gostar, mas se você pôde provar antes, você está percebendo que se esse produto, essa pequena prova já mostrou a você um pouco do muito que você vai ter acesso. Então preste atenção, nós estamos hoje encerrando as inscrições dessa primeira turma que a gente está começando, e desde quarta-feira que nós abrimos as inscrições, o pastor Michel Medeiros esteve aqui apresentando aulas maravilhosas, pessoas já se matricularam, mas ainda falta você. E eu gostaria muito de ter você como aluno. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja no Brasil está crescendo. Você sabia que todos os dias algum templo é aberto nesse país?
Os pastores, eles não têm como dar conta de todo mundo. É por isso que eu gosto sempre desse texto de Romanos 15, 14. Todo mundo foi chamado para aconselhar. Agora, as pessoas que vão abençoar, elas precisam se capacitar. Então, eu e o pastor Michel Medeiros, nós preparamos um curso que pudesse levar você a conhecer a Bíblia. Pregação, como pregar de uma maneira que as pessoas entendam, como você conhecer as principais doutrinas da fé cristã, história da igreja. Tem uma disciplina maravilhosa que em breve ela vai estar lá na plataforma, chamada Cosmovisão Cristã. Sabe, quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de visão de mundo. Sabe quando você coloca um óculos rosa? Aí você vai ver tudo rosa. Você colocar azul, você vai ver tudo azul. E se você colocar a Bíblia, um óculos de Bíblia, como é que você vai ver a realidade? Você vai ter uma disciplina lá chamada Cosmovisão Cristã. Preciosíssima, está sendo preparada para você. Você também tem aconselhamento bíblico. Você, de repente, ouviu coisas aqui que você não sabia que existia uma maneira de aconselhar segundo a Bíblia. E existe uma maneira poderosa, transformadora. Olha quanta coisa você pode aprender para abençoar a sua igreja. E eu e o pastor Michel Medeiros, a gente não mediu esforços, a gente resolveu fazer o seguinte: se você fosse para um curso presencial, estudar 4 anos, você teria que pagar uma mensalidade. Vamos pensar em de 200 a 400 reais uma mensalidade. Se você ficar lá um ano, vamos ficar numa média de 300, você vai pagar 3.600 reais. Se você pensar em 4 anos, nós estamos falando aí de mais de 14 mil reais. A gente não falou nem do lanchinho, você estudando de forma presencial, nem da passagem e nem do tempo que você vai ter que separar. Agora, olha o que a gente resolveu fazer. E eu não posso afirmar que o que a gente está fazendo aqui, eu acho que não vai ser feito mais. De verdade. Nós resolvemos, eu, pastor Michel Medeiros, juntar esses especialistas todos e fazer o seguinte: vamos abrir uma inscrição que quem entrar até esse lançamento, esse momento, eles vão ter acesso vitalício. O que significa acesso vitalício? Significa que eles vão entrar e para sempre vão estar na plataforma recebendo conteúdo, não vão pagar mais nada por isso. Então você vai chegar lá hoje na plataforma, tem 15 horas de aula, mas daqui a 2 meses vai ter 30, 40 horas de aula. Você vai ter acesso a tudo isso. Agora preste atenção. Eu estou falando que você vai ter que pagar 12 mil reais no curso ou até mais. Eu e Michel resolvemos fazer o seguinte: as pessoas vão pagar uma única vez. E essa única vez ainda pode ser parcelado no cartão ou em boleto. E nós botamos um valor que, de verdade, você pode pesquisar na internet, não existe nada igual. O nosso valor, você vai fazer parte de uma comunidade no Facebook. Uma comunidade que você vai entrar ali, vai conhecer pessoas, ainda vai receber conteúdo nosso. Você vai fazer parte dessa comunidade, você vai ter acesso a aulas de conteúdo, onde você estiver, no conforto da sua casa. Se você viajar para outro país, o curso ele vai funcionar, basta você acessar a internet, você vai poder ter acesso. E tudo isso você vai ter acesso, ainda quando você tiver dúvida. Deixa eu te contar uma coisa: eu estou com dúvida aqui, eu estou com dificuldade. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e de repente até um de nós mesmo vai ligar para você para te ajudar. Senão a gente vai mandar as explicações tudo por e-mail. Preste atenção, você só vai pagar uma mensalidade de R$297. É isso mesmo que você ouviu, R$297. Ah, pastor, mas atualmente eu só posso pagar R$30 por mês, sem problema. Você vai fazer 12 prestações, eu acho que está dando R$28 ou R$29. Gente, você não vai ter acesso a um conteúdo desse por esse valor. Isso aqui não é uma pegadinha, é verdade.
E olha o que a gente resolveu fazer, por a gente acreditar tanto no nosso conteúdo, no nosso material. Você vai poder comprar e você vai poder assistir o nosso conteúdo durante 30 dias. Durante 30 dias, por exemplo, você vai chegar lá, tem mais 15 horas, aí você fala, ele falou que aqui eu estou vendo que em breve vai colocar mais conteúdo. Tudo bem. Durante 30 dias, não colocou conteúdo, eu não estou gostando, não era isso que eu queria, eu quero devolver. Ok? Você vai ter uma garantia de 30 dias. Você pode mandar um e-mail para a gente não vai te perguntar nada. Simplesmente a gente vai devolver o seu dinheiro. É assim que funciona, é simples assim. E quando você terminar, assistiu todas as disciplinas, terminou o seu curso, você ainda ganha um certificado, de conclusão. Então eu acredito que o curso Teologia Veritas, ele veio para levar você a conhecer mais a Bíblia, porque eu sei que esse é o desejo do seu coração. Olha, Deus te abençoe muito, muito mesmo. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ainda mais ao seu coração. E eu espero que depois dessa aula você possa se inscrever e eu vou ter a alegria de poder lecionar aconselhamento bíblico e teologia prática para o seu coração. Deus te abençoe e eu te vejo do outro lado.